Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Lições de Adultos. O tema do trimestre: a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Nossa lição de número 9 tem como assunto uma igreja que se arrisca. Nosso texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. A verdade prática nos fala que a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A nossa leitura bíblica começa no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar, seria o templo, e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Continuamos aqui em Atos capítulo 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depusaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui a nossa leitura é sobre o martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, pois isso abençoa o nosso trabalho e também nos ajuda a informar para a plataforma YouTube que este vídeo é relevante, que ele deve ser recomendado, deve ser sugerido para outras pessoas. Ou seja, ao curtir e compartilhar o nosso vídeo, você está nos ajudando a espalhar a boa semente aos corações. Passemos então ao estudo da lição. A introdução nos fala que na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia, como lemos em Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, e já falamos na lição anterior. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé,
cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da Igreja cristã, quando a Igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus, de que a Igreja seria testemunha, tanto em Jerusalém, como também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Atos capítulo 8, versículo 1, que conta desse espalhamento da Igreja por causa da perseguição de Estevão, é aquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Vejam só como a providência de Deus se manifesta até nisso. O primeiro tópico, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Primeiro item, aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Estevão enfrentou a oposição e todo cristão também enfrentará. Pelo menos todo cristão verdadeiro. Se for um cristão que já se conformou ao mundo, ele sofrerá não perseguições, mas sim receberá aplausos do mundo. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da Igreja, e cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. Abrindo parênteses, podemos dizer que a doutrina cristã, ela não é simples, ela não é fácil. Entender os pormenores da doutrina e saber defender aquilo que nós cremos é uma tarefa para poucos. Continuando, no entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Significa que aqueles que se opõem à fé cristã, eles vão sair do terreno das palavras e vão passar para ações concretas, atitudes para fazer calar, silenciar, cancelar aqueles que defendem a fé cristã. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. O segundo item do primeiro tópico, a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamados judeus helenistas, se levantou contra ele, contra Estevão. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, Deus estava usando Estevão para realizar curas, diversos tipos de milagres, libertações de pessoas. Portanto, veja que a palavra, a pregação do Evangelho, ela veio juntamente com sinais milagrosos, sobrenaturais, realizados por Deus através de Estevão. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anistemi, com o sentido de levantar, ou seja, aqueles que se levantaram contra Estevão, é o mesmo verbo usado por Marcos quando diz que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora, o ciclo se repetia com seus seguidores. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante, um ataque contra a igreja. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Então, este padrão que nós vemos acontecer na igreja primitiva também acontece nos dias de hoje.
movimentos religiosos que já não têm a unção de Deus, a bênção do Senhor Jesus, são esvaziados muitas vezes por conta de outros movimentos que se levantam que estão na direção de Deus e na unção de Deus. E isso gera invejas, isso gera ataques. Terceiro item, a disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo, vou me arriscar aqui no grego, suzeteo, traduzido aqui como disputavam. Que disputa era essa? Era uma discussão, era um debate. Eles estavam debatendo com Estevão, contestando aquilo que Estevão falava sobre Jesus e sobre o Evangelho. Os léxicos, dicionários de grego-português, observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Hoje em dia não é muito diferente. Com o advento da internet, dos canais de YouTube, como este, ou mesmo os podcasts, agora está sendo muito comum os debates teológicos. Existem canais da internet voltados inteiramente para isso, contrapondo pontos de vista distintos. Por exemplo, coloca hoje, vamos debater sobre o arrebatamento da igreja. Será antes ou depois da grande tribulação? Traz um pré-tribulacionista e um pós-tribulacionista para debater. E assim sucessivamente. Isso, por um lado, tem gerado interesse das pessoas, tem permitido com que outras pessoas que muitas vezes não têm espaço nos púlpitos das suas igrejas possam mostrar o seu conhecimento. Então tudo isso acaba servindo à propagação do Evangelho. Então este debate, no caso de Estevão e dos judeus helenistas, era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, não estavam simplesmente batendo boca, estavam procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Ou seja, eles queriam vencer aquela discussão de maneira a mostrar que a ideia de Estevão, o evangelho que Estevão estava pregando, não era o correto. Quarto item, a falsa narrativa. A igreja sempre teve que lidar e combater as falsas narrativas. Olha só essa palavra, narrativas, que de uns tempos para cá ficou muito popular nos meios de comunicação, querendo falar, querendo significar de histórias que na verdade não refletem a verdade. Nos dias de Jesus, o mestre foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Existem várias narrativas falsas em torno da vida de Jesus. Existem até narrativas propagadas por alguns grupos judaicos da antiguidade que diziam que Jesus ele era filho de Maria com um soldado romano, com um estrangeiro. Tudo isso como forma de desqualificar a pessoa do mestre. Então, por aí, nós temos várias e várias narrativas, não só sobre a pessoa de Jesus, mas sobre a pessoa dos seus discípulos, dos seus apóstolos e dos seus seguidores ao longo do tempo. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, acusação falsa, claro. E também, pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Então, olha só que interessante. Numa época em que imperava o politeísmo, ou seja, haviam vários deuses, Paulo era acusado de politeísmo herético, dizendo: este homem está pregando outros deuses, além dos que nós já conhecemos, então são deuses estranhos. Ou seja, para eles era normal ter muitos deuses, desde que fossem os deuses que eles conheciam. Olha só que coisa! Será que isto já não era uma referência à doutrina da Trindade? Afinal de contas, a Trindade hoje, uma doutrina cristã, é muito acusada de ser uma doutrina idólatra e muito acusada de dizer: vocês estão pregando 3 deuses e não um Deus. Será que não era isto que Paulo estava pregando para que o acusassem de pregar deuses estranhos?
Então hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas, que a todo custo querem minar seu testemunho e desacreditá-la. Você lembra de alguma dessas narrativas? Pode reconhecer alguma delas? Com certeza. Segundo tópico: Estevão e a igreja que defende sua fé. Primeiro item: Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. Então ele vem puxando desde ali da chamada de Abraão até chegar nos tempos mais recentes. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, Estevão não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José, Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, que é o que nós chamamos hoje de apologética, deve ter sempre um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Jesus deve ser sempre o centro, o foco da nossa fé e da nossa defesa. Segundo item: corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz. O que é isso, dura cerviz? Literalmente é o quê? O pescoço duro. Pessoas que não abaixam a cabeça, pessoas que não se submetem, não se rendem, gente dura, gente rebelde. Incircuncisos de coração e de ouvidos, disse ele. Incircuncisos quer dizer impuros, não circuncidados. Vocês, sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, ele está se referindo à história do passado do povo de Israel, em que por muitas vezes eles endureceram o coração para Deus. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Sim, ignorar no sentido de que eles partiram para a ignorância. Eles viram que não venciam Estevão nas palavras, nos debates, então eles partiram para a ignorância. A Bíblia fala que eles taparam seus ouvidos e foram para cima de Estevão para realmente chegar às vias de fato, às últimas consequências. O mundo que nos cerca é assim. Quando ele não consegue vencer a igreja no debate, na oratória, nos argumentos, eles partem para a ignorância, eles partem para as ações violentas, hostis. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Precisamos ter sempre isso em mente quando estamos colocando em algum debate, seja numa rede social. É muito comum hoje grupos de WhatsApp onde se debatem assuntos teológicos e nós encontramos pessoas de todos os tipos: ateus, desigrejados, desviados, descrentes, pessoas de outros grupos religiosos. Então precisamos ter sempre em mente essa regra: não dá para convencer quem não quer ser convencido. O que nós podemos fazer é defender a nossa fé dos ataques, e só nisso já tem bastante trabalho. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Ou seja, Deus oferece a salvação para todos, mas nem todos a aceitam. Muitos resistem à voz do Espírito Santo. Vamos então ao terceiro tópico: Estevão e o martírio da igreja. Primeiro item: contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, já praticamente próximo a ser morto, Estevão contemplou a glória de Deus. Ele viu os céus abertos. Ele viu Jesus à direita de Deus. Aqui, quando fala direita de Deus, não está querendo dizer que Jesus não é Deus. A doutrina da Trindade estabelece que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, os três são Deus. Mas aqui Deus está no sentido de Pai. Então, Jesus, o Filho, estava à direita do Pai, de Deus Pai.
Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não só para sofrer pelo nome de Jesus, mas até para morrer por ele. E nós, será que hoje, no ano de 2025, em pleno século XXI, será que nós estamos prontos a dar a nossa vida por Jesus, pela nossa fé? Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Segundo item, perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes da sua morte é marcante, cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. É uma maneira de dizer: perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E tendo dito isto, adormeceu, que é um eufemismo para dizer, ele morreu. Ele estava sendo apedrejado, uma morte dolorosa e cruel. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, se sacrifica por ele. Esse deve ser um modelo a seguir por todos os crentes. Concluímos então que Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. Assim deveria ser cada crente. Esse é o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Será que nós fazemos parte desta igreja? Será que nós estamos andando nas mesmas pisadas de Estevão? Com isso, concluímos a nossa lição de número 9 da nossa revista CPAD, Uma Igreja que se Arrisca. E na sua igreja local, na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.